O Cid Gomes tem 10 meses. E uma crítica justa, equilibrada, exige que se faça uma ressalva didática. A lógica do orçamento na legislação brasileira é a lógica do plurianualismo. Ou seja, é preciso que as pessoas compreendam que o governador Cid Gomes está vivendo, nesses primeiros meses, nesse primeiro ano, ele está vivendo ainda o orçamento do governo anterior. Ou seja, o primeiro ano do novo orçamento do governo novo, o primeiro ano deste orçamento, coincide com o último ano do orçamento do governo que o antecedeu. Então, um orçamento entra sempre dentro do primeiro ano de outro governo. Em outras palavras, o governador Cid Gomes hoje está fazendo aquilo, orçamentariamente falando, ele só pode fazer aquilo que já estava previsto no ano anterior, no orçamento do governo Lúcio Alcântara. Somente no próximo ano, no segundo ano do governo dele, é que ele terá um orçamento realmente preparado por ele e pelos técnicos que compõem a empresa, o governo do Estado. Então, dentro dessa visão, é importante que se faça essa ressalva, porque essas dificuldades são naturais. Eu, particularmente, acompanhei de perto essas mesmas dificuldades na administração de Sobral. A experiência do governador Cid Gomes em Sobral foi exitosa, foi revolucionária, isso é inegável. Ele é um bom administrador, é um bom gestor, reconhecidamente. Tanto é que se o projetou estadualmente, ele acabou por se transformar em governador do Estado, e lá ele viveu as mesmas dificuldades. Eu não tenho dúvida que a administração Cid Gomes, a partir do próximo ano, vai implementar as ações em todas as áreas necessárias, né, se não satisfazer completamente, pelo menos promover a melhoria de vida do povo cearense. Agora, deixa eu emendar com violência urbana. O que é preocupante, e a única coisa que eu vejo quando leio ou escuto uma crítica à administração do governo Cid Gomes, do governador Cid Gomes, é a questão da violência. É a história famoso projeto Ronda do Quarteirão, que nós tanto reclamamos que não saiu ainda do papel. Tudo bem, eu acho particularmente que o Ronda do Quarteirão acontecerá. Houve dificuldades iniciais no que diz respeito à aquisição dos carros, houve questionamento judicial de empresas privadas, isso atrasou o projeto. Nós sabemos, treinamento desses policiais, não teria sentido comprar esses carros e colocar policiais sem treinamento, seria de muito pouca valia. Vai acontecer, isso eu não tenho dúvida. O problema é que nós cearenses, nós cidadãos eleitores, estamos formando em nós mesmos, e nesse ponto a mídia tem uma preponderante e uma relevante responsabilidade nessas discussões, porque eu só ouço falar de Ronda de Quarteirão. Ronda de Quarteirão não saiu, Ronda de Quarteirão, Ronda de Quarteirão. Como se carro de polícia fosse resolver os problemas do Estado do Ceará. O que não é verdade. O que nós, cearenses, estamos perdendo a grande oportunidade de fazer é questionar, isso sim é o que vai resolver os problemas do Ceará. Nós temos que questionar, que perguntar ao governador do Estado qual é o projeto para tirar o Ceará do século XIX. Qual é o projeto de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e de renda que o governo Cid Gomes tem para o Estado do Ceará? Porque aqui nós temos algumas riquezas, alguns poucos ricos, que estão já no século XXI. Mas a imensa maioria do povo cearense ainda está no século XIX. Então o que nós temos que perguntar é isso. Nós temos que perguntar, governador, qual é o projeto que o senhor tem, que o seu governo tem, para qualificar, para profissionalizar e permitir que o jovem, os milhares de jovens que anualmente se formam, entrem no mercado de trabalho do século XXI, no mercado virtual, em condições de conseguir seu primeiro emprego. Que política há para o primeiro emprego? É isso que nós temos que perguntar efetivamente. Qual é a política para permitir agrária? Qual é a política para permitir ou para deixar que o homem do campo fique no seu interior, na sua cidade, e que 40 mil famílias não venham para Fortaleza?
Como é que o governo do estado vai segurar essas famílias lá? Eu acho que isso é que deve ser perguntado. Qual é o grande projeto de educação que o governo do estado do Ceará tem para nos apresentar, que promova essa revolução que nós tanto queremos? Qual é o projeto de política do governo do estado do Ceará para a saúde? Porque o governo anterior promoveu um concurso para contratar médicos para o HGF, para o Hospital Geral de Fortaleza, médicos para ganhar R$800. É isso que nós queremos do governo Ciro Gomes? Que ele mantenha essa política de contratar médico por R$800? Qual é o profissional da saúde, qual é o médico, por mais comprometido que ele seja com a questão pública, por mais devoção que ele tenha, como é que um profissional da medicina pode ganhar R$800 por mês? Não pode. Então nós estamos criando em nós mesmos um equívoco. O Ronda do Quarteirão, veja, carro de polícia na rua tem que ter sim, e muito. Eu não sou contra ter carro, pelo contrário, ai de nós se não houvesse polícia repressiva. Tem que haver muita polícia na rua. O errado, o equívoco, é achar que isso vai resolver todos os problemas do Ceará. Não vai resolver, porque os problemas de violência urbana do Ceará não são do Ceará, são de Recife, são de Salvador, são do Rio de Janeiro, são de São Paulo. Se lá não houvesse violência e aqui estivesse como está, aí era para nós nos preocuparmos. Epa, tem alguma coisa acontecendo com o governo do estado. Mas isso é uma endemia, isso é uma pandemia. Fortaleza não está sofrendo disso sozinha. E fique certo, quem está nos assistindo, carro de polícia não vai resolver isso. Porque é compreensível e é justo que nós estejamos apavorados. Eu não estou dizendo que os reclamos da população não são justos. São justos, nós estamos sendo assassinados em plena luz do dia, nos sinais de trânsito. Isso é preocupante. Mas o crime que a gente presencia aqui do nosso vizinho, o que acontece conosco, esse crime que nos apavora é a mesma febre alta que apavora a mãe. É a mesma convulsão que amedronta e que espanta a mãe. A criança com febre alta, claro, tem que ser medicada. A mãe se apavora, sim, mas o problema da criança não é febre alta. Não existe uma doença chamada febre alta. Vá pesquisar, porque essa criança tem uma inflamação, tem uma infecção, ela tem outro problema em um órgão qualquer que está gerando a febre. O crime é isso. O crime é uma febre muito alta que nos apavora na rua. Mas a solução pro crime lá da rua não é carro de polícia. Isso não resolve. Eu ouço muito a crítica da história da polícia saber onde estão os pontos negros da criminalidade. A polícia sabe que a esquina A com a rua B é um ponto de muitos assaltos. Por que não bota um carro lá? Ok, vamos colocar um carro lá. O assalto não é mais ali, passa a ser na esquina seguinte, na rua B com a rua C. Então vamos colocar outro carro lá? Ótimo. O bandido vai para a rua E com o F. Então vamos colocar outro lá, outro lá, outro lá. Ora, então vamos logo contar quantos quarteirões tem o estado do Ceará e vamos colocar um carro de polícia em cada esquina. Ora, o que nós temos que ter é uma política social que impeça, não permita que quem tem 9, 10, 11 anos entre para o crime. Quem tem que permitir que essa criança passe o dia na escola e que os pais tenham emprego, para que essa criança não entre para o crime. E uma outra política social que permita que quem tem 25, 26, 30, 40 anos e está no crime saia. Porque quem é bandido, quem começou a assaltar, a matar, quem começou a fazer latrocínio aos 12, não vai hoje deixar de ser ladrão ou bandido porque apareceu um carro na esquina da casa dele. Ele não sabe fazer outra coisa. Né? É como um jornalista. Amanhã, se alguém sair desta empresa, né, ele não vai deixar de ser jornalista. Ele vai procurar exercer o jornalismo em um outro grupo de comunicação, em um outro jornal. Ninguém deixa de ser o que é. Essas pessoas precisam... A solução para isso é política social. Em momento algum da história, de país algum do mundo, se resolveu criminalidade com violência, com carro de polícia. Isso não resolve. É necessário? Sim, é. Nós temos que ter polícia ostensiva. Nós temos que ter... Isso aí é inegável. Mas isso não vai resolver os problemas do Ceará.